Um dos meus hobbies é saber histórias de bandas e de artistas que eu gosto muito, que fizeram parte da minha história, da minha infância, da minha adolescência, especialmente bandas de rock. E essa semana eu estava assistindo um podcast, o Inteligência Limitada, e ali tinha alguns especialistas em rock dos anos 90 falando sobre a história de várias bandas daquela época. E uma das bandas que eles estavam falando sobre era o Mamonas Assassinas, uma banda que marcou a minha geração, principalmente ali na minha infância, naquela fase em que a gente nem tinha muita noção do que a gente estava escutando. A verdade é que aquela banda chamou a nossa atenção porque ela era muito engraçada. Era uma banda que conectava até com as crianças por conta das fantasias, das brincadeiras, do jeito espontâneo, principalmente do vocalista, que era o Dinho, que sabia muito bem moldar um personagem, conversar com as pessoas de forma cômica. Ele era basicamente um ator, ele não era só um cantor. E o que eu achei interessante desse podcast é que um dos jornalistas que estavam sendo entrevistados para falar desse tema lançou uma seguinte observação, contando sobre a história deles de carreira. Antes deles serem Mamonas Assassinas, eles eram a banda Utopia. E era uma banda totalmente séria, que queria imitar as bandas dos anos 80. Bandas que eles admiravam, como Legião Urbana, Ira, entre outras. E essas bandas tinham um cunho muito mais político, falavam de coisas muito introspectivas, ou então coisas relacionadas à crise, à política mundial. Nos bastidores, os personagens, os artistas da banda, principalmente o Dinho, eles tinham uma característica completamente diferente dessa característica que eles apresentavam com a banda Utopia. A essência deles mesmo era uma essência engraçada, eles faziam piada, eles eram aqueles caras que no churrasco cantavam. Tanto é que a música Pelados em Santos surgiu assim, era uma brincadeira de churrasco entre amigos, que eles fizeram uma paródia contando o caso da namorada dele para fazer uma zoeira. Então, essa característica era latente, as pessoas riam naturalmente do Dinho. E também de alguns outros integrantes que eram muito engraçados e tinham esse perfil. Só que na banda Utopia, eles queriam ser uma coisa que naturalmente eles não eram. Eles estavam querendo imitar um som que já na década de 90, ali para 92, 91, 92, já estava ultrapassado. Aquele estilo musical estava entrando em decadência. Só que para acompanhar a tendência que eles ainda achavam que daria certo, eles pensaram assim, vou seguir essa linha, até porque também eram fãs das bandas, tinham como inspiração, vou seguir essa linha. Inclusive, curiosidade é que o Dinho pensou em ser cantor sertanejo, que ele era apaixonado em sertanejo, porém, para poder ter sucesso, olha como é que os tempos se inverteram. Naquela época, ele achou o rock mais popular do que o sertanejo. Se fosse hoje em dia, com certeza não seria esse o caso. E foi um produtor que chegou para eles e mandou a real. Vocês precisam trazer a essência de vocês à tona, mostrar quem vocês são. E como que ele descobriu isso? Foi numa situação muito engraçada, inclusive. O Dinho ia muito no estúdio desse produtor. Na verdade, eles já estavam gravando ali como Utopia e começaram a brincar com essas músicas no dia a dia deles, músicas de piada, paródia. E o produtor, que é o Rick Bonadio, muito conhecido inclusive, na época ele lançou logo depois o Charlie Brown Jr., um produtor de grande sucesso, ele começou a falar, pegando intimidade com eles, dar pitaco, falar, poxa, por que vocês não fazem essas brincadeiras, essas músicas que vocês brincam de paródia e trazem isso pro disco, muda um pouco. E numa dessas, o Dinho parece que começou a assimilar a ideia. Antes eles davam uma rejeitada, falavam que não, que queriam ser mais sérios. E numa noite ele ligou para uma banda que ia gravar, na verdade uma dupla sertaneja que ia gravar, e falou para eles que a sessão estava cancelada. Não era uma verdade, ele meio que mentiu para poder ficar com a vaga do estúdio ali naquela noite, e ligou para o Rick falando que os caras tinham cancelado porque estavam doentes, uma coisa assim, e para ele ficar com o horário de estúdio. E aí naquela noite ele falou assim, pô, vou gravar. Então ele foi lá e gravou 2 músicas. Se eu não me engano, seriam Pelados em Santos e seria o que daria origem ao Robocop Gay. Já era Robocop Gay, mas tinha outro nome. Ao final da sessão, ele dormiu e de manhã o Rick Bonadio chegou lá, chegou no estúdio para trabalhar. O Rick foi escutar e falou assim, cara, é isso, aí tem coisa, vai dar bom, vai dar sucesso.
Por quê? Porque ele já estava percebendo desde antes que eles tinham essa veia cômica, só que os caras estavam tentando ser uma coisa completamente diferente do que eles eram na realidade. Eles estavam dispensando a personalidade deles para poder seguir o quê? Uma tendência de mercado, um efeito manada. Eles estavam querendo imitar bandas que inclusive já estavam ultrapassadas. E mesmo que estivessem fazendo sucesso, já tinham muitas. Então, para eles entrarem nesse mercado e se destacarem, eles teriam muito trabalho. E foi daí que a virada de chave do Mamonas Assassinas começou. Aí, a partir disso, o Rick, primeiro, como um guia nessa jornada do herói do Mamonas Assassinas, primeiro ele percebeu uma característica única. Isso foi o principal. Segundo, ele ensinou os meninos como esses meninos iam evidenciar essa característica única deles. Então ele foi lá e fez o quê? Pegou o rock, porque as músicas originalmente foram gravadas num ritmo mais lento, como se fosse um bolero. Ele pegou os arranjos de rock e misturou com essas músicas meio estilo brega. Então pegou algo que eles queriam seguir do mercado, junto com a essência deles cômica. É claro, eles também gostavam de rock, eram bons instrumentistas e gostavam, e misturou esses dois elementos para poder criar um posicionamento novo para a banda. Um posicionamento que realmente fez com que eles se diferenciassem. E foi sucesso. Eu não preciso nem contar o resto da história aqui. A maioria das pessoas que eu estou falando aqui conhece o que aconteceu depois. O primeiro disco dos caras estourou de uma forma absurda, um fenômeno com todas as gerações, todo mundo cantava as músicas deles. Então, o que a gente percebe dessa história toda? Um produtor que foi o guia deles, que foi o mentor deles, ajudou no posicionamento de marca da banda, lá desde o princípio. Tanto é que o Rick, depois disso, foi virar diretor artístico de gravadoras, porque ele tem esse tino de marca, de marketing também, ele não é só a questão musical. Ele percebeu que os meninos tinham que usar a essência deles. Por exemplo, o Dinho, a namorada dele na época, já dizia pra ele, cara, você tem que ser quem você é, você não pode ficar imitando as coisas que você gosta. Que é o que eu falo muito, principalmente na mentoria, de você modelar pessoas que te inspiram, porque naturalmente, se você se identifica porque você viu algo ali nelas que você gostou, então você já vai filtrar automaticamente pessoas que se conectam com o teu estilo. Aí você vai fazer o quê? Somar isso às suas características únicas, da sua personalidade. E você, a partir disso, vai no seu posicionamento, de forma clara e consciente, fortalecer esses pontos, que foi o que o Rick fez com os meninos. Pegou o humor deles, a veia cômica, especialmente do Dinho, que era um ator, ele não era só cantor, e fez o quê? Com que ele usasse isso a favor da banda. Inclusive, ele deu dicas. E os meninos eram muito criativos e pegaram e puxaram esse fio e foram infinitamente além com a criatividade. Por exemplo, nas fantasias. Junto com tudo isso, criou um posicionamento engraçado e irreverente, enquanto eles estavam lá atrás insistindo em ser banda utopia, eles não iam ser irreverentes, eles não iam ser diferentes, eles iam continuar soando como uma banda antiga, porque queriam imitar algo que passou. E é o que eu falei, mesmo que se fosse algo atual, eles iam ter muito trabalho para se diferenciar. Porque mesmo após o acidente e a trágica morte deles, o que aconteceu? O Rick diz que recebeu muita fita, bandas que queriam imitar eles. E dali para frente ele falou, cara, não vou pegar essas bandas, Mamonas é único. E isso é uma coisa que já aconteceu também com outras bandas, e isso acontece no mercado digital. Aparece um grande player que criou uma comunicação única, porque ele pegou o que ele tem de especial e misturou com a modelagem de pessoas e de outros influenciadores, criadores de conteúdo. E esses players começam a gerar um efeito manada. Esse efeito manada faz com que várias pessoas que veem o sucesso, esses grandes criadores de conteúdo do mercado, comecem a ser imitados, porque as pessoas querem imitar o que está fazendo sucesso. Só que é o seguinte, imitar a pessoa que chegou primeiro, você já está saindo atrás. Até porque quando ele surge, a partir dele surgem outras pessoas. Você já vai começar a se posicionar atrás, porque você não foi o primeiro a chegar. Então, imitar alguém que já chegou, e ainda pior, imitar um efeito que está sendo gerado por essa pessoa, que hoje é o maior do mercado, é uma armadilha. Na verdade, é uma sabotagem contra o teu posicionamento, porque você não vai se diferenciar e você ainda vai ficar igual a todos os outros do seu segmento. Seguir essa questão de benchmark, fazer análise de benchmark, querendo procurar o que os seus concorrentes estão fazendo
com a intenção de não ficar para trás. Inclusive é algo que eu no comércio fazia muito, porque eu trabalhei no comércio um bom tempo. Até mesmo também quando eu já tive um e-commerce no passado, e naquela época eu aprendi o quê? Que a gente tinha que fazer uma análise de benchmark. Ok, eu concordo que a análise de benchmark tem seu valor, mas para posicionamento no digital, que é pessoal, são marcas pessoais, é diferente do marketing da década de 50, da década de 60, da década de 70 e 80, que as pessoas não apareciam muito, as marcas institucionais eram muito grandes. Foi a partir ali da década de 90, com o estudo do branding, que as pessoas começaram a perceber que a marca pessoal era muito forte. No passado, sim, existiam marcas pessoais, por exemplo, apresentadores de televisão, atores, mas essas pessoas eram usadas, atreladas às grandes marcas institucionais, como hoje se usam os influenciadores para fazer propaganda dessas marcas institucionais. Na época a mídia era TV e rádio, hoje a mídia é digital. E hoje esses influenciadores não têm um alcance talvez nacional e mundial, eles têm um alcance de bolha. Isso é interessante porque você consegue nichar e segmentar bastante usando o trabalho desses influenciadores. E esses influenciadores, eles se destacam por conta da personalidade deles, por conta de quem eles são, por conta do estilo de vida. Na internet, as pessoas se conectam com lifestyle, com quem você é. O que você vende depois é outra história. Uma coisa tem que ficar bem claro aqui, imitação e inspiração e modelagem são duas coisas diferentes. Ninguém cria nada do zero. Todo mundo se inspira em alguém. Todas as grandes bandas, os grandes atores tiveram referência. E é muito curioso porque você percebe na história dessas bandas que no início das carreiras eles soavam muito parecido com os ídolos, os heróis deles, as pessoas que eles se inspiravam. Mas com o tempo eles foram se tornando mais originais. Por quê? Porque eles começaram a perceber que eles tinham elementos próprios que podiam ser adicionados. Isso acontece também no digital. E eu percebo isso principalmente com os grandes players. Só que se você vem e imita um grande player na cara dura, sem tentar se diferenciar e modelar, só para não ficar para trás do que está sendo moda e tendência, você vai se tornar uma cópia genérica, uma cópia barata. E isso é o que as marcas dos anos 90 e no início dos anos 2000 perceberam, que para eu não me tornar uma cópia barata de outra marca institucional, porque até então, naquela época, a diferenciação era feita por características de especificação. Por exemplo, um produto tem uma função a mais do que o outro. Um produto faz uma coisa que o outro não faz. Com o tempo, e principalmente com a industrialização se fortalecendo, vários países produzindo em massa, gerando até pirataria, cópia ilegal, as coisas foram se igualando. Então todo mundo começou a produzir parecido. Então o que fazia as pessoas comprarem? Gerar desejo. E como se gera desejo? Mexendo com emoção. E como se mexe com a emoção? Criando conexão com os elementos de personalidade que o público tem. Então, para eu me comunicar com um público específico, com um nicho específico, com uma tribo específica, na época se usava muito essa palavra tribo, eu tinha que mimetizar, emular as características daquela tribo. Ou então, naturalmente, eu já teria aquelas características, que é, com certeza, o melhor caminho do que ficar imitando. Porque quando se imitava, ficava meio ridículo. E os caras que eram mais originais, eles criavam tendência. E foi assim que as marcas usavam as pessoas para poder conectar pessoas. E na era digital, principalmente depois com o Instagram, isso ficou ainda mais forte. No início, o Instagram não era usado para venda. Com o tempo, as pessoas começaram a mostrar ali o estilo de vida delas através das fotos, através da estética. Aí veio o Snapchat com aqueles pequenos vídeos curtos e o Instagram aglutinou e transformou em Stories. Pegou essa função. Essa função foi primordial para fortalecer o lifestyle. É claro que antes já existia, sim, os primeiros criadores de conteúdo que influenciavam no Instagram, mas eles influenciavam através das fotos. O Story foi primordial para gerar esse engajamento e essa intimidade. O público acha que faz parte da tua vida ali usando Stories. Você entra no Story de alguém, você vê ele na academia, você vê ele lidando com a família, ele estudando, entre outras coisas. E isso fez com que a personalidade, aquilo que é pessoal, aquilo que faz parte do dia a dia da pessoa, se conectasse a ponto de gerar uma marca. E isso gera desejo. Isso faz com que a pessoa compre. A compra, ela é uma decisão
primordialmente emocional. Você até usa justificativas racionais para poder fazer a compra, mas a verdade é que o primeiro contato que você tem com algum produto ou com algum serviço, ou com alguma pessoa que é uma marca, é porque você de alguma forma emocionalmente se conectou com ela, especialmente porque você viu elementos parecidos com os elementos que você gosta. Por isso que o Dinho errando aí pelo caminho de imitar as bandas dos anos 80. E por isso que o Rick disse para ele que ele precisava ser quem ele era. Você pergunta para as pessoas que mais estão próximas de você, do seu ciclo social, que trabalham com você, ou então, não precisa perguntar diretamente, mas começar a fazer uma observação mais intencional de quais as características as pessoas dão feedback positivo sobre você, para que você utilize essas habilidades únicas que você tem a seu favor no seu posicionamento. Não importa se a solução do teu problema, ao final, é parecida com a solução de outro profissional, de outro player do seu segmento. Pode ter 10, 15, 20, centenas, milhares de pessoas que resolvem problemas iguais aos seus, mas tem espaço para todo mundo porque cada um é um só. Cada personalidade é única. E você, evidenciando o seu estilo de vida, evidenciando a sua personalidade, você conquista o teu nicho.